Olá pessoal, bom dia. Vamos falar hoje sobre as experiências históricas, biologia, filosofia e psicanálise. E não se pode falar sobre psicanálise sem falar desse personagem, Freud, né? Considerado como o pai da psicanálise. Seus estudos sobre a mente e os distúrbios mentais o fizeram analisar a mente humana com técnicas inovadoras e proposições específicas, definindo estruturas dinâmicas da personalidade, como o id, o ego e o superego. O id é entendido como a maneira geral, a noção inicial de inconsciente. Seria a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade, sendo o reservatório de energia psíquica onde se localizam as pulsões de vida e morte. Já o ego é definido como o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id e da realidade e as ordens do superego. É a verdadeira personalidade que decide se ataca as decisões do id ou do superego. Por fim, o superego é o juiz, o censor. Origina-se do complexo de Édipo, com a internalização das proibições, dos limites e da autoridade. É algo além do ego que censura o entendimento moral, o freio, as exigências do id sobre o ego. A psicanálise é um método de tratamento de transtornos mentais, moldado pela teoria psicanalítica fundada por Sigmund Freud, de 1856 a 1939, enfatiza processos mentais inconscientes e é algumas vezes descrita como a psicologia profunda. É comum a confusão entre psicanálise e psicologia, porém são coisas bastante distintas. É possível que um psicólogo seja psicanalista da mesma maneira que um psicanalista pode não ser um psicólogo. Um dos estudos estabelecidos por Freud, né, a psicanálise é uma das formas dentro da psicologia de tratamento, um dos métodos mais reconhecidos na história da psicologia. E a psicanálise promove a consciência de padrões de emoções e comportamentos inconscientes desadaptativas e habitualmente recorrentes. Isso permite que aspectos anteriormente inconscientes do self se integrem e promovam um ótimo funcionamento da mente, cuja expressão cura e expressão criativa. O que é psicanálise, né? Então, nós vamos fazer essa análise do que é a psicanálise e da importância dela para a filosofia e para outras teorias e estudos. Sigmund Freud foi fundador da psicanálise, foi ele que trouxe a psicanálise para nós à luz do conhecimento e da abordagem psicodinâmica da psicologia. Essa escola de pensamento enfatiza a influência da mente inconsciente no comportamento. Freud acreditava que a mente humana era composta de 3 elementos, como nós dissemos ainda há pouco, e de ego e superego. As teorias de Freud sobre os estágios psicossexuais, o inconsciente e o simbolismo dos sonhos continuam sendo um tema popular entre os psicólogos e os leigos. Apesar disso, seu trabalho é visto até hoje com ceticismo por muitos. Muitas das observações e teorias de Freud foram baseadas em casos clínicos e estudos de caso, o que dificultou sua generalização para uma população maior, sua abrangência para um maior número de pessoas. Independentemente disso, as teorias de Freud mudaram a forma como pensamos sobre a mente e o comportamento humanos e deixaram uma marca duradoura na psicologia e na cultura, tanto que nós estamos hoje falando sobre ela. Essas marcas nós trazemos até hoje positivamente do quanto foi positiva a contribuição dos estudos de Freud, trazendo a psicoanálise para nós. Outro teórico associado à psicanálise é Erik Erikson, que expandiu as teorias de Freud e enfatizou a importância do crescimento ao longo da vida. A teoria do estágio psicossocial da personalidade de Erikson permanece influente hoje em nossa compreensão do desenvolvimento humano. De acordo com a American Psychoanalytic Association, a psicanálise ajuda as pessoas a se entenderem, explorando os impulsos que muitas vezes não reconhecem porque estão escondidos no inconsciente.
Hoje, a psicanálise engloba não apenas a teoria psicanalítica, mas também a psicanálise aplicada, que aplica princípios psicanalíticos a configurações e situações do mundo real, bem como a neuropsicanálise, que aplica a neurociência a tópicos psicanalíticos como sonhos e repressão, como nós já ouvimos falar da interpretação dos sonhos e de como isso pode trazer bastante esclarecimentos sobre comportamentos e determinadas situações que possamos vir a passar, ou que o paciente possa vir a apresentar. Enquanto as abordagens freudianas tradicionais podem ter caído em desuso, as abordagens modernas da terapia psicanalítica enfatizam uma aproximação não crítica e empática. Então, aqui nós percebemos o quanto foi e são importantes os estudos de Freud, a respeito da psicanálise, e quanto trouxe novos conhecimentos, novos embasamentos, fazendo com que a psicanálise seja mais uma forma eficaz de tratamento dentro do campo da psicologia. Tanto que até mesmo aqui na filosofia nós estamos vendo o quanto isso trouxe contribuições positivas. A maior contribuição nesse campo foi o empenho de Sigmund Freud, onde formou-se em medicina a princípio e tinha uma posição antipsicológica, defendendo tratamentos contra convulsões com base no uso da química. Nesse sentido, trabalhou na extração de um alcaloide da folha de coca para uso medicinal. No entanto, ao ter contato com Jean-Martin Charcot, ficou impressionado com o método sugestivo, adotando em seu trabalho médico, iniciando uma terapia à base de hipnose, que também a hipnose é uma das técnicas que Freud utilizou em seus estudos. Conseguiu alguns resultados interessantes com a hipnose e isso fez estudar ainda mais os mecanismos psíquicos. Assim ele passava lentamente do campo limitado à fisiologia para o campo psíquico, aprofundando seus estudos e fazendo com que ele pudesse entender melhor o comportamento através da técnica da hipnose. Ok? Assim, acreditava-se que a psicanálise não teria mais relação com a filosofia, porém, quando se faz um estudo das obras de Freud, percebe-se que a psicanálise está repleta de referências à filosofia, sendo o campo mais filosófico dos estudos psicológicos. Freud trazia consigo referências do pensamento filosófico, já que havia abrigado a questão da pulsão e da mente inconsciente. É importante notar que havia uma filosofia alemã reconhecida por tratar do assunto, cujos expoentes eram Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Além disso, conforme afirma George Zunino no estudioso de Freud, no campo do pensamento foram destacadas significativas coincidências entre o historicismo de Hegel e de Marx e as concepções teóricas da psicanálise. Assim como para Hegel a história é regida por um determinismo interior, pré-estabelecido em uma relação de contrastes, para Freud a pessoa é o resultado do determinismo psíquico individual e da oposição à sociedade. Então, aí nós podemos perceber o quanto a filosofia está enraizada dentro do campo da psicanálise. E apesar de no início acharem não ter relação entre psicanálise e filosofia, hoje tende-se como um dos campos mais filosóficos dentro dos estudos da psicologia.